Irmãos, nós estamos numa série falando sobre ser luz, amém? Então, nós precisamos ser luz nesse mundo e nós precisamos expressar a luz de Cristo através da nossa vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. A partir do versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e o seu não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Acrescenta a tua bênção sobre as nossas vidas, Jesus. Que toda mente esteja cativa a receber do Senhor nessa noite, aqui neste lugar, aqueles que estão nos acompanhando na internet. Senhor, que todos recebam desta palavra do Senhor em seus corações, em suas vidas. Que nada venha impedir o teu povo hoje de ser alcançado pela tua verdade, a verdade da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, quando nós começamos a falar sobre luz, e pensamos sobre luz, a primeira coisa que vem à nossa mente é ser luz para iluminar as outras pessoas, outras vidas e etc. Mas eu quero nessa noite que a gente venha aprofundar um pouco o conhecimento e o entendimento, para que possamos entender que o testemunho da luz, ele é bem profundo. Semana passada, a diaconisa Nara estava falando sobre o tema dessa série, sobre que as nossas obras serão manifestas e as pessoas verão as nossas boas obras, porque não se pode esconder uma cidade que está em cima de um monte. Não pode se pegar um candeeiro e colocar debaixo da pia. Ele tem que ficar num lugar alto para que ilumine toda a casa, amém? É desta forma que a palavra, quando vem trazer o entendimento sobre luz, ela é expansiva. Só que nessa noite eu quero que a gente aprofunde um pouco nesse conhecimento da luz, do que João está trazendo aqui. No princípio era o Verbo, que é a palavra, ele estava com Deus, mas também esse Verbo era Deus, ele era o próprio Deus. Ele não só estava com Deus, mas era o próprio Deus. Ou seja, no princípio ele estava, ele é a palavra e ele é Deus. Ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, quando se apresenta para nós como luz do mundo, nós estamos vendo o próprio Deus encarnado aqui na terra, manifestando as boas obras de Deus, o coração do Pai,
para que eu e você pudesse estar próximo de Jesus, através da comunhão e do relacionamento. Através da comunhão e do relacionamento, nós vamos estar próximos cada vez mais de Jesus. Versículo 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus estava com a vida e a vida era luz para os homens. Quando nós estamos em trevas, se apagarmos todas as luzes aqui, a gente vai só conseguir ver o que vem lá do corredor, porque aqui vai ficar trevas. Então, quando a luz chega, primeira coisa que ela faz, quando a luz chega em nosso meio, quando a luz chega em sua vida, a primeira coisa que a luz causa é o quê? Qual é a primeira coisa que a luz causa em nossa vida? Incômodo. Mas por que a luz causa incômodo? Porque é muito forte. Você, quando acorda de manhã, vamos supor, se você chegou tarde, deitou numa rede e adormeceu lá, e essa rede geralmente é numa varanda. Quando dá 5 horas, o sol começa a brilhar. E você já parou para pensar o quanto é interessante a luz do sol? Quando a gente sai daqui e pega o caminho de volta, tem uma praça aqui, a Praça das Mangueiras, ela é bem iluminada, muito, muito iluminada. Parece que, não parece que é de dia. Por quê? Porque só ela está iluminada, o restante está escuro em vários lugares, o céu não está. Mas quando amanhece, a luz do sol é tão forte, que para esconder a luz do sol da nossa vida, a gente tem que se trancar, você tem que colocar alguma coisa nos seus olhos, mas mesmo assim, com venda nos olhos, você sabe se é de dia ou se é de noite, porque a luz do sol é muito forte, ela penetra lugares. Se houver qualquer frestinha, qualquer abertura, o sol penetra naquilo ali, e você começa a ver as rechas, você começa a ver que tem uma abertura ali, o sol vai entrando, você vê onde tem defeitos, rachaduras. Por isso que a melhor coisa que tem para se fazer uma obra é olhar de manhã, porque se você for olhar à noite, às vezes você não vai ver tudo o que você veria. Eu lembro, Jadiel estava procurando uma casa, e ele foi lá de noite. Quando foi de manhã, ele já não gostou muito do lugar, porque de noite escondia algumas imperfeições que não dava para se enxergar com muita luz. Quando foi de manhã, ele mesmo já saiu do lugar meio com dúvida, de pastor, o que é que o senhor achou? Eu gostei não. Deu para ver muita coisa que você não vê de noite. Então, quando a luz chega, ela começa a incomodar. Ela começa a trazer incômodo no nosso coração, na nossa mente. Por quê? Porque começamos a ver aquilo que estava escondido, que estava oculto. Coisas ocultas que estão na nossa vida. Quando Jesus chega, quando a vida chega, começa a mexer com a gente. Começa a nos incomodar, porque a gente começa a enxergar além daquilo que pensamos sobre nós mesmos. Muitas vezes eu e você, a gente pensa muito bem sobre nós. A gente nunca pensa mal. Nós nos achamos às vezes muito bons, pessoas de um bom coração, até que nos deparamos com situações em nossa vida que ela exige de nós uma resposta. E quando vamos responder, isso mostra quem nós somos. Isso mostra aonde está o nosso coração. Mas às vezes nós não dizemos para os outros assim, eu acabei de ver que meu coração é mau, que eu sou mau nisso aqui ou naquilo ali. Porque nós ficamos como Adão e Eva no jardim, com vergonha de quem nós ainda somos. Então a luz, quando chega, ela incomoda mesmo. Ela vem para mostrar o que ainda não percebemos. Quando Jesus chegou na minha vida, quando eu estava adolescente,
uns 15 anos, mais ou menos na idade de João. E eu pensava sobre o meu respeito uma coisa, e a partir do momento que Jesus chega com essa luz na minha vida, eu começo a enxergar coisas sobre mim que eu não imaginava que eu era. Até então, eu me achava bom, eu me achava uma pessoa legal, compreensiva, amorosa e etc. E você depois vai descobrindo que às vezes você só é assim quando você quer alguma coisa, quando você quer conquistar algo. Por isso que Deus, Ele nos aperfeiçoa por meio de tribulações, por um processo de prensa. Por que Deus nos aperfeiçoa dessa forma? Por situações, por prensa. Porque nós somos cabeça dura. Nossa cabeça é dura. Nós temos dificuldade demais de abrir mão do nosso eu. Nós temos dificuldade de abrir mão de quem nós somos. A psicanálise diz que o ser nunca deixa de ser, se ele deixar de ser, deixa de existir. Eu discordo se eu estiver em Cristo, porque em Cristo eu não sou eu mesmo. O que é que o apóstolo Paulo diz? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, que coisa bonita. Ele ainda piora. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual se entregou por mim. Então, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Ele está dentro de você. Mas quem mais é evidenciado? É você ou Cristo? Entende? É como se dentro de nós tivesse nichos. E você bota um pouquinho de Jesus aqui, para que as pessoas, em cima, para ficar mais aparente. Mas aquilo que é evidência muitas vezes sou eu, o meu eu. O que eu quero, o que eu gosto, como eu quero que seja, como eu quero que se faça. E o Evangelho de Jesus nos chama primeiramente a abrir mão de quem nós somos para viver a nova vida que Cristo planejou para nós. Jesus nos chama para sair dessa autossuficiência. A palavra está mostrando em diversas passagens que você deve negar a si mesmo. Em momentos a palavra diz que você deve negar as suas próprias vontades para abençoar o outro. Por quê? Porque o exemplo de Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio e se apresentou em resgate do nosso coração, resgate da nossa vida. Entende? Então, por isso que os processos de aperfeiçoamento em Cristo Jesus são processos de dores. E quando o crente ele diz: eu não quero sofrimento nenhum, então eu não quero o Evangelho, eu vou querer outra religião, porque as outras religiões não fazem com que Deus seja próximo do homem. As outras religiões elas se apresentam de uma forma só como autoajuda. O que é autoajuda? É o conhecimento que você mesmo aplica em si, para que através de você consiga fazer tal coisa. O Evangelho é diferente, é um conhecimento que destrói quem você é, te coloca um novo entendimento, uma nova criação, e a partir da vontade de Deus você é recriado e vai vivendo essa nova vida. Mas muitas pessoas preferem um evangelho, um pseudo-evangelho de autoajuda, porque é mais legal, porque é adaptável a mim. Não é bonito a gente escutar as histórias das pessoas, os milagres? O pastor Emerson me mandou um link hoje, que eu fiquei maravilhado, de um pastor que Deus direcionou ele a ir para um lugar, para uma igreja, um lugar que tinha um prédio. E Deus disse: vai para lá que você vai abrir uma igreja lá. E ele chega no prédio, olha o lugar,
e as pessoas veem ele olhando para o lugar e se aproximam e dizem: por que você está olhando a ele? Não, porque Deus me mandou vir aqui e disse que a gente vai fazer uma igreja aqui. E os irmãos ficam emocionados, começam a chorar e a chamar outras pessoas. E por que vocês estão chorando? Não, porque a gente construiu essa igreja. E quando terminamos de construir, o pastor enganou todo mundo e vendeu o prédio e sumiu. Mas Deus é o Senhor da igreja, amém? E aquele pastor, o pessoal começa a se empolgar. Olha, o pastor vai abrir uma igreja aqui. O pastor diz: rapaz, como é que vai ser? E aí Deus fala com ele, para ele falar com o dono do prédio. Ele consegue descobrir quem é o dono do prédio. Vai lá e a pessoa diz assim: eu quero falar com o dono do prédio. Ele disse: vixe, ele não gosta de falar com crente nele, é macumbeiro, não gosta de falar com crente nele. Ele disse: mas Deus mandou ir, eu vou. E ele vai até essa fábrica, porque o local que antes era um templo, uma igreja para servir ao Senhor, tinha se transformado num depósito de cadeira para consultórios odontológicos. E aí ele vai, procura falar com aquele homem, diz: ó, tem um pastor aqui que quer falar com ele. Ele disse: vixe, ele não gosta de falar com crente não, mas pode chamar, Deus me mandou vir aqui. Aí quando o cara sabe que é um crente, ele diz: é um crente, então pode mandar aí. Começa a rir, acende logo um charuto, começa a fumar, chama os irmãos dele, manda chamar meus irmãos aí para poder caçoar do crente, tira a onda do pastor que foi lá. E o pastor vai até aquela sala, entra lá e diz: pode entrar aí. E ele chega e diz assim: olha, eu sei que o senhor deve estar surpreso com minha visita, mas estou aqui para falar com você porque Deus me mandou vir aqui. Então, Deus me mandou dizer que aquele prédio vai voltar a ser uma igreja. Ele disse: e começa a rir e fumando, e Deus fala ao coração do pastor. Diz a ele que se ele hoje deixar ali voltar a ser minha casa de adoração, eu vou curar a filha dele hoje e tirar ela da cadeira de rodas. Detalhe, quem só sabia dessa história era esse cara e os irmãos deles, que ele mandou chamar para ficar tirando onda com o crente. E aí ele disse: olha, o Deus que falou comigo, que mandou vir aqui, manda dizer a você, que se hoje você deixar lá voltar a ser uma igreja, ele vai curar a tua filha e tirar ela da cadeira de roda. O cara cai no chão chorando, desesperado, e os irmãos têm que segurar ele no braço. Ele: quem foi que disse a você? Disse: Deus. Aí ele olha assim e diz, e o pastor disse: não, e ainda tem mais, se lá voltar a ser uma igreja, eu não vou pagar nada, quem vai financiar é você. Ele diz: o que é que você me garante? Ele disse: se Deus falou comigo, vai acontecer. Se não acontecer, você dá uma pisa em mim e me manda embora, só não pode me matar. Aí o cara disse: está feito. Ele disse: mas peraí, como é que eu vou saber que minha filha vai ser curada? Ele disse: Deus não falou que se você permitisse hoje que ia ser? Ele disse: então eu estou orando agora, eu abençoo a tua filha, ela está sendo curada agora em nome de Jesus. E a filha do cara foi curada em nome de Jesus. E ela saiu, se levantou da cadeira de rodas. E quando ele chega em casa, ele pergunta à filha como é que foi. Ele disse: eu não sei, eu sei que entrou um homem de branco aqui, pegou na minha mão, mandou eu me levantar, eu me levantei e eu estou bem até agora. E esse cara deixou o espiritismo de Umbanda e agora ele é crente para a glória do nome de Jesus. Então essa é a fé viva que nós precisamos voltar a acreditar. Às vezes as pessoas entraram aqui, minha última chance, só tem 60 dias para terminar o mês, será que vai acontecer? Querido, se a tua fé é tão rala assim, por isso que você não cresce, não avança, não prospera, não vê acontecer, porque para que um milagre aconteça, a nossa fé precisa estar totalmente derramada no Senhor. A irmã Leni estava dizendo aqui, quando o pastor falou que vai climatizar, quando a gente chegou aqui, esse lugar era pior de quente, porque não tinha essas paredes abertas, era só aquele lado ali.
2 ventiladorzinhos aqui, que a gente comprou. Vamos comprar um ventilador para ver. E a gente chegou aqui em novembro. E como é que é em Natal, novembro? É quente, meu filho. Novembro, dezembro, janeiro, quente. Mas a gente estava tão feliz de estar aqui, sabe por quê? Porque a gente vinha de um processo, de um problema com um crente enrolão em outro prédio. E a gente passou um mês online para poder voltar para cá. E já todo mundo já estava nas suas igrejas, cultuando. E a gente tinha vindo de uma pandemia e não tinha lugar mais para cultuar por causa de um crente enrolão. Mas o Senhor é dono da igreja. E a gente chega aqui só com fé. E a fé, ela é suficiente para todas as coisas. Porque o bom é isso. O bom é quando você não tem recurso humano, você só tem recurso celestial. E aí você vê o que é milagre. Você vê o que é verdade da palavra. A luz está em nosso meio. Mas nós temos reverenciado luz ou as trevas? Mas como assim, pastor? Às vezes nós reverenciamos as trevas. Quando nós preferimos acreditar mais no homem, quando preferimos acreditar mais na ciência humana do que na providência divina. Isso é celebrar as trevas, porque o que são as trevas? As trevas é a incapacidade de se ver a luz. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz da glória de Cristo Jesus. E quantas pessoas não estão sendo cegadas no seu dia a dia? Lembra, Mateus 24 diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. No último ano de 2022 para 2023, o que a gente tem visto de crente que já foi conhecido no país e até fora daqui como um crente de exemplo de fé, não suportou a fama e agora vive uma vida torta, fora da palavra de Deus, mexido nas ideologias humanas, aonde o homem vive nessa busca de encontrar o divino como ele quer encontrar. O divino se manifesta de formas diferentes para nós. O divino se manifesta de formas que você nem imagina. Por exemplo, querido, se nós fôssemos denominar o melhor momento do culto, para muitos é o quê? O melhor momento do culto? Pode dizer. O pessoal diz por aí, qual é o melhor momento do culto? Geralmente dizem a palavra. Mas por quê? Porque é de Deus para o homem. Mas culto não é algo para mim. Culto é para Deus. Se fôssemos denominar alguma parte da nossa reunião de melhor, seria um momento de adoração com músicas, adoração com recursos, porque é do homem para Deus. Isto é culto. Mas é no momento do louvor que mostra mais onde está o nosso coração, a nossa indiferença com Deus. Se chega, senta, é no celular, nem aí. Eu não sei a música. Não sabe a música, fale, expresse a adoração ao Senhor, ore, cante, olhe para a letra e comece a cantar. Precisamos, irmãos, entender o que é isso. A nossa vida é travada, é guerra. Aí quando o crente sai do culto, volta para casa, a guerra se levanta e só sai carnalidade. Porque nós não estamos usando uma arma poderosa na mão do crente, que é a adoração. A adoração é uma arma que Deus deu na mão do crente. Oração e adoração. Por isso que eu disse que quando, no momento da música, nós ficamos, talvez, indiferentes. Estou cansado. Aí fica lá sentado. Eu me lembro de um cara que ele queria todo o culto em posição de mãos. Tá gravando, mas eu acho que não vai saber. O sogro dele. Não disse quem é, né? Não dá para ver na câmera. O sogro dele. A gente congregava na mesma igreja. E quando tinha em posição de mãos para receber a oração em línguas, ele estava lá sempre. Mas sabe quando eu ia orar por aquele homem, o Espírito Santo dizia assim, ele não quer. O cara chegava, ficava assim.
o culto inteiro, o louvor, torando o pau, todo mundo pulando, adorando, e o cara... Queridos, adoração é rendição. Se o evangelho não está conseguindo entrar aí, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque o homem só quer as coisas de Deus. O homem não quer dar nada para Deus. É no momento da adoração como você levanta a mão, se ajoelha, rodopia, faz. Você tem que se expressar para o Senhor. Mas chegue. Aí, meu irmão, vai fluir mesmo nada não. Mas quando tu estava no mundo, cheio de cachaça, tinha que ter, né? Um combustívelzinho, estava ali, se expressava. Vai ter um negócio na igreja, R$10, vixe, dá R$10 para assistir um culto. Tu pagava 400 para ir para um Recifolia, um carnatal desse. Ia sair com uma namorada velha, tu nem sabia se ia casar com ela, gastava era dinheiro, dava presente da Boticário. Mas quando é para o Senhor, a mão mirrada. O evangelho precisa sacudir a gente, meu povo. O evangelho precisa mexer. Eu quero ter uma grande colheita, mas tu planta só mostarda, meu filho. Está complicado. Quer colher melancia, mas está plantando mostarda, aí não dá. Quer colher melão, mas está plantando um pouco. Não, meu filho. Precisamos... A luz do evangelho precisa abrir o nosso entendimento, precisamos começar a enxergar diferente. Estão entendendo? A gente está às vezes muito indiferente, por quê? Estamos tão cheios das coisas desse mundo, das dificuldades desse mundo, e a gente fica apático do movimento de Deus, das coisas de Deus. E ficamos tão distante disso que quando fala assim, quer receber oração? Eu já estou bom, não preciso de nada de oração não. Mas só você sabe as lutas que você tem travado. Eu não sei. A pessoa que está chamando para oração não sabe, é por isso que Deus move no Espírito, mas às vezes a pessoa quer que, ei, você aí e tal. Pode acontecer revelação assim, mas nem sempre. E muitas vezes quando Deus tem que se levantar, tem duas formas que Deus... Ele se apresenta em público no meio da congregação, uma para exortar e outra para exaltar. Exorta aquele que vive camuflando, se escondendo, negando, e muitas vezes Deus no meio dá só aquela chamada. E alguns é porque Deus quer exaltá-lo diante de todos, porque passou por um processo que estava do curso da promessa de Deus. Mas tem gente que passa a vida inteira sem crescer, sem avançar, porque ele está esperando Deus, porque o que muita gente quer? É ser exaltado. Mas a palavra diz que é os humilhados que serão exaltados. É aquele que busca, aquele que vai ao encontro do Senhor, é aquele que se posiciona, mas aquele que está esperando ser exaltado, sem fazer nada, sem buscar o Senhor, sem se posicionar diante de Deus, vai ficar ali, batendo naquela mesma tecla, e ele não vai ver avanço, porque precisa de posicionamento. Jesus tem se apresentado todos os dias, para muitas pessoas, mas eu e você precisamos entender que luz é essa que chega de conhecimento na minha vida e na sua. Lembra quando aqui fala no texto, no princípio era o verbo estava com Deus, ele era Deus. Então no princípio, em Gênesis 1, a terra era o quê? Sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Quando nós olhamos, a terra era sem forma, vazia. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Haja luz. Porque Deus não podia se mover em trevas. E ele disse, haja luz. Esse haja luz precisa acontecer na minha vida e na sua. Lembra, nós falamos disso, quando a luz vem, ela começa a incomodar. Às vezes,
esse haja luz pode acontecer 10 anos depois, 15, 20, 30 anos depois que você já se converteu. Sabe por quê? É Deus te levando para um novo processo, para que nesse novo processo Ele estabeleça um novo tempo em sua vida, porque você já avançou aqui e Ele quer te elevar agora. E para te elevar, você vai passar por algumas coisas que você não imaginava. Quando nós começamos essa igreja, o primeiro desafio que Deus lançou para mim, eu me considerava um homem de fé, mas o primeiro desafio que Deus fez para mim foi: fecha o escritório e vai viver da minha obra. Eu disse: Jesus, que obra é essa? Tem 7 irmãos, isso vai sustentar o quê? E Deus falou: você vai ter que confiar. Felizes são aqueles que confiam no Senhor, meus irmãos. E eu vivi coisas que só milionários e missionários podem viver. Muitas vezes está no hotel, numa segunda-feira, tudo pago, na piscina, uma piscininha na segunda. É só coisas que milionários e missionários podem viver. Por quê? Algumas coisas que Deus queria quebrar em mim. Primeiro, o orgulho do ter e possuir. Qual era o meu objetivo? Eu quero trabalhar muito, ficar rico, e através das minhas empresas eu ser sustentado, abençoar a obra. E Deus disse: eu vou fazer diferente. Eu preciso do seu coração, preciso da sua movimentação, preciso da forma como você se move, e eu vou levantar os recursos, e aí você se coloca para fazer. Então o plano de Deus para mim era diferente dos planos que eu tinha para mim mesmo. Só que se eu ficasse batendo cabeça com Deus, Emerson, não, eu quero assim, eu não ia conseguir avançar. Eu não ia conseguir chegar aonde nós estamos chegando. Eu não conseguiria estar aqui com vocês. Eu poderia agora estar longe do meu chamado, vivendo ou tentando viver o meu sonho. Só que a melhor coisa que eu preciso entender é que essa luz, quando entra na minha vida, ela me dá uma nova perspectiva. Qual é a perspectiva de Deus para nós agora? A perspectiva de Deus para nós agora é: se você obedecer, se você caminhar na luz, se você caminhar no Evangelho, você verá a bênção de Deus sobre sua vida, alcançando outras pessoas. Ela precisa alcançar outras pessoas. Quando a luz do Evangelho chega na minha vida e na sua, ela traz luz sobre mim, e depois ela começa a tocar os outros. Mas queridos, nesse ano que estamos vivendo, 2023, quantas pessoas nós já ganhamos para Jesus? Quantas pessoas nós apresentamos Jesus, investimos nela? Há uma estatística que mais de 80% dos crentes não tem ganho ninguém para Jesus. O que antes era o anseio da nossa vida se tornou um fardo. Por quê? Porque escolhemos viver a nossa própria vida e não avançar na vontade de Deus. Por isso que nós atrasamos o retorno cada vez mais do Messias. Porque a palavra diz que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Mas nós queremos o retorno de Jesus, mas não falamos sobre Jesus. Sabe por quê, queridos? Uma das facetas do diabo para esse último tempo é a escassez de tempo. A palavra do Senhor diz que os últimos dias eles iriam se apertar e seriam mais rápidos. Quando você pensa, de repente chegou o final do dia, você ainda tem coisas acumuladas. Nós saímos da nossa casa, encontramos diversas pessoas, vemos pessoas necessitadas, mas não falamos de Jesus para elas. Entende? Quando eu compreendo que a luz é Jesus,
e ela resplandece nas trevas, eu preciso me posicionar e dizer: Jesus, tem tanta gente carente do Senhor. Mas eu quero te dar um entendimento hoje, para que você se posicione. Quando você estiver na rua, no seu trabalho, alguma coisa desse tipo, você pode orar e dizer: Senhor, me mostra quem aqui está necessitado de ouvir a tua palavra. Primeira oração. Nós precisamos voltar a ser intencionais, estratégicos. Às vezes você olha para o campo é tão branco. Eita, por onde é que eu começo a colheita? Você fica perdido. Mas eu vou te dar essa chave de entendimento hoje. No teu trabalho, na faculdade, na academia, onde for que seja. Senhor, quem é a pessoa que está precisando de ti hoje aqui? E aí, se você tem sensibilidade ao Espírito Santo e ouve a sua voz, ele vai te dizer: ó, fulano ali está precisando de uma palavra. E você pode ser porta-voz de Deus naquele dia. Mas nós precisamos nos posicionar para ser luz. Nós não podemos represar a luz. Nós estamos com a luz só na nossa casa. Nós estamos com a luz só aqui, ó, na nossa casa, dentro das nossas quatro paredes. Mas estamos esquecendo que a luz não pode permanecer só na minha casa. Ela precisa iluminar fora daqui. E aí é onde vem, você vê outras igrejas crescendo. Qual é a primeira crítica que um crente acomodado faz? É porque a igreja lá é oba-oba, porque a igreja é assim. Quando você vai conhecer, as pessoas estão procurando apresentar o evangelho para outras, simplesmente assim. Tem oba-oba? Tem, todo canto tem. Tem oba-oba em algumas igrejas e tem falsidade em muita igreja. Tem muito crente que acha que a igreja da parede preta e de iluminação é pecado, mas não consegue entender que a palavra diz que Deus considera como pecado de feitiçaria o litígio entre os irmãos, a fofoca, fala mal um do outro. É pior do que parecer com o mundo, porque destrói de verdade. Porque luzes, fumaça, isso se passa, mas uma palavra pesada, a palavra do Senhor diz que a língua ela tem o poder de matar. Ela abençoa ou amaldiçoa. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, queridos, a luz precisa trazer para mim consciência de várias coisas em minha vida. Primeiro, ser autodependente de Jesus. Repita comigo: eu preciso ser autodependente de Jesus. E como seria esse autodependente de Jesus? Querido, eu não sei como é o seu dia a dia, mas não sei se você ora pedindo ao Senhor direções para o teu dia. Quando você se levanta para sair, para o trabalho, para onde for, até para você estar em casa, trabalhando na sua casa, cuidando dos seus filhos, precisamos ter relacionamento com o Senhor. Precisamos ter relacionamento com a luz que é Jesus. Se relacione com Jesus. Não se relacione com Jesus só quando você precisar. Ele vai estar ali quando você precisar. Mas o relacionamento com Jesus nos dá ferramentas e entendimento para que eu esteja posicionado e bem posicionado no dia da tribulação. O ruim é chegar no dia da tribulação totalmente desesperado, sem entendimento nenhum. É igual quando você vai para o médico e você vai fazer qualquer coisa que o médico disser. E hoje em dia a gente vê alguns médicos consultando o Google para saber o que é que vai dizer para a gente. Mas se a gente não estiver ligado, formado em 14 temporadas de Grey's Anatomy, a gente pode tomar o remédio errado. É verdade. Então, irmãos, nós precisamos desse conhecimento em nós. No versículo 12 de João 1 diz: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja só, no versículo 11 ele diz: a luz veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para os seus,
mas os seus não receberam. E hoje em dia, a luz está diante das pessoas, e os homens estão preferindo mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as trevas só têm coisa agradável para a minha carne, e a luz continua me incomodando. A luz de Jesus continua me incomodando, a luz de Jesus continua mexendo comigo. A luz de Jesus continua incomodando os meus olhos. Mas, querido, você quer avançar, você quer prosperar na vontade do Senhor, esteja posicionado. Agora, enquanto você estiver dormindo, cochilando, desapercebido, você vai continuar patinando e vai estar perguntando: e aí, Jesus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? A gente fica se perguntando: Senhor, onde foi que eu errei? E Deus já falou tantas vezes que Deus não está mais com vontade de dizer a você. Está estampado, só que eu não consigo ver. Então a nossa oração precisa mudar. Não é mais: Jesus, onde foi que eu errei? É: Jesus, me ajude a ver o que eu não consigo ver. Me ajude a entender o que eu não consigo entender. Nós precisamos, queridos, de um novo posicionamento. Se nós não nos posicionarmos, Deus tem falado muito em nosso meio sobre posicionamento. Nesses últimos dias, estar posicionados em Jesus vai fazer toda a diferença. Tem um rapaz que trabalhou comigo, que depois de anos, ele até chegou e disse: era até no início da nossa igreja, a gente estava na varanda da minha casa, e ele não era crente antes, aí se converteu, e mandou uma mensagem, disse: eita, eu queria conhecer a sua igreja e tal. Eu disse: irmão, a gente se reúne lá na minha casa, estamos começando um trabalho, se você quiser visitar, conhecer e tal. Mas ele ainda é um daqueles crentes consumidores, que precisa da grande estrutura e tal, enfim. Só que esse cara, todo ano, ele vive numa gangorra assim, ó. Como assim? Um dia eu estou aqui em Jesus, outro dia eu estou no mundo, e vive assim. E a luz, quando chega em nossa vida, ela precisa nos levar ao novo posicionamento. Primeira coisa, eu e você vamos ter que abrir mão do nosso eu, ok? O que é que meu eu diz? Eu preciso aproveitar as coisas desse mundo. Mas o que é que você vai dizer? Não, agora eu vou viver a vida em Cristo Jesus. Então a vida em Cristo Jesus não é mais no Carnatal, a vida em Cristo Jesus não é mais que se tornou uma confraria, que é os ex-alunos do Marista. Todo ano eles fazem uma festa gigante. Os ex-alunos do Marista, tá um monte de velho que estudou lá uns 50 anos atrás. Mas é um bloco de carnaval. Mas esse crente está lá. Ele está dizendo que ele é o quê? Eu estou ganhando os loucos aqui. Tá não. Não vai ganhar louco nenhum. Precisamos carregar a luz. As pessoas precisam ver: poxa, esse cara gostava tanto da bebedeira aqui com a gente, e agora ele só quer saber de igreja. Por quê? Porque esse cara só quer saber do evangelho. E aí as pessoas vão conhecer. Será que as pessoas de 15 anos atrás conseguem dizer assim: pô, fulano de tal é um exemplo de crente, porque até agora o cara é casado com a mesma mulher, está aí, dando testemunho, firme. Esse cara um dia foi prostituto, mas hoje o cara está aí com Deus. O que será que falam de nós? E não é algo para você dizer assim: meu Deus, estão falando mal ou bem de mim, não. É o que estão falando de Jesus em sua vida, em nossas vidas.
Agora que nós entendemos, somos propriedade exclusiva de Jesus, o meu eu não pode mais predominar. O que é que vai predominar amanhã, queridos? É o seu eu, a sua vontade, fazer o que você quiser, ou viver a vontade de Deus. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, Ele precisa transformar a nossa vida, não só por um instante. Tem muita gente que passa por uma transformaçãozinha instantânea de 2 anos, 3 anos, e depois com o tempo ele vai se esfriando, vai baixando, vai se importando com coisas que não têm importância, e ele começa a declinar, e depois fica na pergunta: meu Deus, por quê? Como é que eu não alcancei? O que é que está nos governando hoje? O que é que está governando você? Tuas preocupações ou o Espírito de Deus? Os seus desejos, seus sonhos ou a vontade de Deus? Pastor, mas eu, sendo sincero, eu não sei nem qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sabe por quê, queridos? Sabe por que você talvez não saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida? É porque você ainda não entendeu que a primeira coisa que você precisa ser é um filho de Deus. A primeira coisa que Jesus quer ter comigo e com você é relacionamento. E muitas coisas que Jesus tem para nós é só alguém que chega, vomita o que quer, os seus desejos, mas não escuta Deus. Tem gente que chega, só fala, blá, 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 Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, blá, 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 fala, amém. Mas ele talvez não foi instruído, porque muitas pessoas não foram instruídas a isso, a ouvir a Deus. Pastor, como é que se escuta a Deus? Tem um jovem que todo ano ele vem falar comigo várias coisas, e às vezes eu não vejo, no direct do Instagram, eu passo uns 5 meses sem responder ao coitado. Giseu, eu já não respondo rápido, esse menino de 5, 6 meses, e ele uma vez me perguntou, como é que eu posso ouvir a Deus? Eu disse, lê na Bíblia. Mas o cara quer um místico, mas como é que eu vou chegar no místico se eu nem conheço a base do Evangelho? Como é que eu vou compreender o místico se eu não entender que o místico está aqui? Está revelado aqui. Porque senão eu vou ser alguém apegado somente a movimento, ao meu eu. Eu espero que essa mensagem mexa conosco e possamos nos posicionar. O momento da adoração com música seja adoração a Deus. Fale para Ele, bote para fora. Ah, pastor, eu não vi bem. Ok, fale para Jesus. Se eu não vim bem hoje aqui. Mas a tua palavra diz que onde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade. Eu quero ser livre. Livre das amarras que me prendem. Mas nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados e oprimidos, que nem sabemos ir para Jesus. Nem sabemos o que dizer para Jesus. O diabo consegue nos prender tanto, dentro das nossas necessidades, das nossas frustrações, que nós nem sabemos o que dizer para Deus. E existem coisas que são práticas no Evangelho. Você está mal? Se você fosse chegar para o médico ou qualquer pessoa, você ia dizer, o meu sintoma é esse, eu tenho esse problema. Então para Jesus você vai fazer a mesma coisa. Jesus, eu não estou bem hoje, fiquei frustrado, eu tentei fazer uma prova, não deu certo, eu fui no cliente, deu errado, eu briguei com o meu marido, o meu filho, minha filha está dando trabalho, isso tem atrapalhado a minha mente, me ajude, Senhor. E eu creio que Ele vai vir em teu socorro. A pastora Aline, uma amiga nossa, nos ensinou uma técnica espiritual tremenda. Pastora Aline, a gente
Quem convive com ela conhece isso. Ela é uma mulher que consegue educar bem seus filhos, dar conta da igreja, do marido, e você fica olhando, como é que essa mulher consegue fazer isso? Os filhos revirando a casa, e ela, meu bem, vem aqui, aquele que é forte demais, dá muito trabalho, eu sei que você vai ser um homem forte, mas você agora precisa conter sua força. A mulher sabe falar, e às vezes a gente olha assim, meu Deus, essa mulher não tem problema não, mas ela nos ensinou algo muito interessante, no congresso de mulheres aqui no ano passado na igreja. Aprenda a trocar o seu fardo com Jesus. Aquilo é uma técnica espiritual incrível. Ela chega diante de Deus e diz, Senhor, hoje eu estou mal, mas eu quero trocar o meu fardo com o teu. Isso está escrito aonde? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ela diz, Senhor, eu troco contigo o meu fardo. E ali se cumpre a palavra. Porque eu estou indo adorar o Senhor. Você vai trabalhar, você também está indo adorar o Senhor. Na próxima semana eu vou estar falando sobre os efeitos da luz. Então, você vai trabalhar, você vai como trabalhar? Celebrando, meu Deus, não queria nem ir, trabalho miserável desse. São palavras que nos amarram à miséria. E você, meu Deus, estou há tanto tempo aqui, não saio desse lugar, não sou promovido, não cresço, não vou para outro canto, não recebo outra coisa, porque você não libera palavras de vida, nem para você mesmo, imagine para os outros. É luz, irmão, estão precisando de luz. A luz de Jesus precisa expandir aqui dentro. Essa luz precisa expandir aqui dentro. Quando eu não tinha luz de entendimento, eu desvalorizava o que eu tinha, eu aceitava qualquer trabalho. Eu desvalorizava meu conhecimento, desvalorizava todo o meu esforço, porque eu vivia debaixo da necessidade. Só debaixo da necessidade. Se eu arrumasse um cliente que suprisse isso ou aquilo, estava bom. Então, eu aceitava aquele cliente que pagava pouco, cobrava muito e ainda atrasava o pagamento. É aquela mentalidade medíocre. Se eu cobro R$500 pelo serviço e eu conseguir 10 clientes de 500, vou ter 5.000. Só que você não calcula que 10 clientes são 10 problemas diferentes. E alguns ramos não são um problema a cada cliente. São 3 a cada semana, 5. Até o dia que eu aprendi com um cara sobre saber valorizar, precificar. E aí, eu mudei a minha rota, eu demiti todos os clientes ruins que eu tinha. Quem são os clientes ruins? Aqueles que cobravam muito, pagavam pouco e atrasavam. Isso não dá mais. Deus te abençoe. A primeiro momento, dá logo aquele choque, né? Que vai cair o rendimento. Mas eu estou trabalhando melhor para outros que não me dão trabalho. Aí agora eu vou atrás do cliente bom, do que vai me pagar mais, e eu não vou ser tão cobrado, e vai ser justo. Às vezes demora um pouquinho, mas parece que é uma coisa espiritual. Aqueles demônios que mandavam os ruins, vão-se embora, e vem um anjo do Senhor e manda o bom. Eita glória! Menino é incrível. Chega a dar um negócio aqui, oh, aleluia, Jesus. Porque o ruim, até para fechar o contrato demora, enrola, é ruim demais. O bom, ele, vamos fechar logo isso aí. E eu tinha cliente que sabe, fazia como? Paulinho, ele dizia assim, pagava adiantado. E começava pagando. Eu digo, oxe, isso é bom demais. Já começava pagando. Quando você valoriza o que Deus deposita sobre você, sobre sua vida, você atrai aquilo que é boa dádiva, dom perfeito, que vem do Senhor. Agora, quando você desvaloriza o que Deus tem sobre você,
Você é como se estivesse rejeitando a bondade de Deus sobre sua vida. Quando você aceita migalhas. Lembra que a palavra do Senhor, a mulher sirofenícia, ela chega diante de Jesus e pede um milagre. Jesus diz o que a ela? Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela, com sabedoria, disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí tem uns crentes que falam: eita glória, aleluia, eu vou comer até as migalhas. Não, filho senta na mesa. Tu não entendeu não? Filho senta na mesa. Quem come migalha é cachorro. Mas tem gente que prefere ser cachorro, prefere comer migalha. Por quê? Porque ser filho, sentar na mesa, vai ter que ouvir o pai, vai ter que ouvir repreensão, vai ter que ser moldado, poldado. Não existe nada melhor do que a tua presença. Não existe nada melhor do que o Senhor, Pai. Eu e meus irmãos estamos aqui nessa noite, Jesus, dizendo: Pai, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso tanto do Teu socorro, eu preciso tanto da Tua vida em mim, Jesus. Senhor, me perdoa pelos meus pecados cometidos, perdoa os nossos pensamentos, perdoa o quanto limitamos o Senhor, quanto limitamos a Tua obra, quanto limitamos o Teu desejo de fazer algo novo em nós. Vem, Jesus, nessa noite, no mais profundo do nosso ser, e começa a arrancar, Senhor, começa a arrancar as mentiras do inimigo, começa a arrancar, Senhor, as mentiras que o diabo tem lançado no nosso coração, Pai. Começa a arrancar, Senhor, a escassez. Começa a arrancar hoje, Pai, em nome de Jesus. Começa a arrancar, Pai, a limpar o nosso ser, limpar a nossa mente das mentiras que o diabo tem lançado. Você não vai prosperar, você não vai crescer, que tenta paralisar os nossos sonhos. Pai, em nome de Jesus, precisamos dos efeitos dessa luz de Jesus em nós, efeitos da Tua luz em nós, Pai. Nós precisamos de Ti, Jesus. Eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua bondade. Abre os nossos olhos, Senhor, que a Tua luz venha realmente nos incomodar. As áreas da nossa vida que estão paradas, paralisadas, secas, com mentira. As áreas da nossa vida, Senhor, que não estão prosperando, porque nós não nos posicionamos. Vem, Espírito de Deus, e mexe hoje dentro de nós. Tantos que estão aqui, estão assistindo em suas casas, ou alguém que vai escutar essa mensagem depois. Eu declaro, Senhor, que venha a vida do Senhor, a Tua mão poderosa entrando no nosso coração e arrancando esse coração duro de pedra e colocando um coração de carne. Nos dá sensibilidade ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, hoje, vem, Senhor, e nos transforma de uma forma poderosa. Eu preciso do encontro contigo, Jesus. Nós precisamos desse encontro com o Senhor. Arranca hoje, Senhor, toda escassez.